Assento do casamento civil. Após a celebração do casamento, o oficial deve lavrar o assento que será assinado por quem? O presidente do ato, que é o juiz de paz ou autoridade competente, os cônjuges, as testemunhas e o oficial. Legal, gente? Então, aqui, ó, nos atos comuns, né, que entra lá as partes, né, e as testemunhas, se mais oficial, agora também tem o presidente do ato, ou seja, aquele que celebra, faz a celebração do casamento, tá? O juiz de paz ou autoridade competente para tanto. E a gente vai ver aqui que, no caso do casamento religioso, quem entra aí, é um dos que vai entrar, é o quê? É a certificação, e depois vai ter que ser consignado, da autoridade celebrante religiosa. Né? Dados obrigatórios do assento. Gente, qualificação. Qualificação, guarda isso. Nome, prenome, nacionalidade, naturalidade, nascimento, profissão, domicílio, residência dos cônjuges. Por que é importante a residência? Para ver até a questão de competência. Tá? Domicílio, lembra? Domicílio, a gente vai ver lá em direito civil. Competência, quem é o competente? A residência que vai dizer. Tá? Nomes, prenomes, nacionalidade, nascimento ou morte, né? Domicílio da residência dos pais. Certidão de óbito, nascimento ali, né? Nome dos cônjuges anteriores, se houver, e data da dissolução do casamento anterior. Então, se houve casamento anterior, guarda isso, o nome do cônjuge vai entrar nessa habilitação, tá? E vai entrar no assento também. Dos cônjuges anteriores, né? Vai seguir a sua vida. Você acha que vai divorciar, vai se livrar do cônjuge, do ex-cônjuge? Não, já era. Uma vez casado, sempre casado. O que você vai ter de certidão, tanto que a certidão que você vai ter por resto da sua vida, a hora que você casa, a certidão que você vai ter por resto da sua vida, vai ser certidão de casamento. Professor, não. Eu casei, me separei, divorciei, eu agora não vou pegar a certidão de solteiro. Certidão de nascimento? Não, certidão de nascimento já era. Uma vez que você casa, a certidão, o teu estado civil muda ali, a certidão de nascimento já era. Esquece. Ela não te serve mais. Tudo que você precisar fazer na vida, você vai ter que levar a certidão de casamento. E a certidão de casamento vai levar quem? O teu ex. Você vai ter que levar o teu ex aí, não tem para onde correr. Essa certidão de casamento vai estar com a verbação, é claro, vai estar lá a verbação de que agora você foi casado com fulano, mas foi averbado ali o divórcio. Então, vai ser sempre certidão de casamento com a averbação do divórcio. Mas você vai carregar a certidão de casamento por resto da sua vida, até um dia você ter uma certidão de óbito. Todos nós teremos um dia, né? Certidão de óbito. Mas, por enquanto, eu estou ainda com a certidão de casamento. Né? Data da publicação dos programas e da celebração do casamento, relação dos documentos apresentados, tá? Então, assim, percebe que a publicação, a data de publicação do programa, por que é importante ela entrar, gente? Por que é importante entrar? Por causa do controle, tá? Esse controle do prazo do programa, né? O prazo que fica publicado. A celebração do casamento, a data da celebração, porque efetivamente é aquele dia que você casou. Não foi o dia da habilitação, não foi quando você deu entrada na habilitação. Não foi depois da habilitação, não foi depois com a certidão de habilitação na mão, no dia que te entrega a certidão que você casa. Não. É no dia da celebração do casamento. A celebração é uma só. Tá? Então, toda vez que você tiver com uma questão que fala de invalidação da celebração, né, você tem que tomar muito cuidado, porque a celebração é uma só. Vamos fazer a celebração de novo. Toma cuidado. Mas cuidado que essa opção, a probabilidade de ela estar errada é muito grande. Tá? Mas cuidado. Nome, nacionalidade, profissão, domicílio e residência das testemunhas, porque tem que ter as testemunhas, tá, gente? Tem que ter a testemunha do casamento. Tá? Regime de bens e referência à escritura pública, se não for o regime legal. Então, o regime de bens, você vai falar, regime legal, se você não escolher um regime, é o legal. Agora, eu escolhi um regime, eu tenho que fazer o pacto antinupcial antes. E aí você tem que ir a um cartório de notas, fazer o pacto antinupcial, e fazendo o pacto antinupcial, esse pacto vai ter ingresso no teu assento de casamento.
e depois vai fazer parte da escritura. Por quê, gente? Porque norteia patrimônio e também trabalha com a sua capacidade, de prática de atos. Tá? Por quê? Professor, mas eu sou capaz de praticar o ato. Não. Tem determinados atos que ele exige uma capacidade qualificada. Capacidade qualificada você não pode entrar sozinho naquele ato. Você tem que trazer alguém contigo. É o cônjuge. O cônjuge, muitas vezes, tem que anuir um determinado ato que você vai praticar. Isso vai estar ligado ao quê? Ao regime patrimonial que você casou. Legal? Então, as coisas são conectadas, gente. São conectadas. E isso a gente vai ver lá no direito civil. No direito civil, a gente tem bastante coisa para falar quando chegar no direito civil, tá bom? A gente vai aprofundar um pouco mais os temas, os institutos, tanto aqui na área do RCPN, quanto na área do direito de reais, direito de reais que vai atingir ali o registro de imóveis. Bastante coisinha ali, tá? Aquela parte empresarial do direito civil a gente não vai bater, não. Porque, inclusive, essa parte empresarial do direito civil, salvo engano, ela está lá em direito empresarial, não está nem em direito civil. Não está em direito civil. Mas aí a parte de direito de reais, parte de personalidade, capacidade, essas coisas que a gente já vai, inclusive, estudar na próxima aula agora. O caderno já está aí com vocês, já está na mão de vocês já. Estudem, tá? Impressão digital do contraente que não souber assinar. É obrigatória a presença de ao menos 2 testemunhas, salvo disposição legal e contrário. Procedimento inicia-se com o processo de habilitação, como a gente já falou, programas, né? Deve indicar que se trata de uma conversão de união estável. E aqui, então, tem alguma coisa aqui que... então, acho que quem montou isso aqui pulou aqui uma coisa que é o procedimento de conversão de união estável em casamento, caso seja, né? Se o pedido for feito por procurador, a procuração deve ser feita pública. Pode ter pulado um slide aqui, porque há a possibilidade também de você fazer a conversão da união estável em casamento. E essa conversão da união estável em casamento tem todo um regime jurídico também específico, né? Dentro não só no direito civil, também como o direito do registro civil. Tá bom? Estando os termos lá lavrado, aí tem aqui a conversão, né? Dispensando a celebração. Então, aqui, realmente, tem um tópico aqui de celebração que houve, parece que quem montou o slide aqui, que não fui eu, né? Estou realmente nessa correria, como falei com vocês, assim, eu estou dedicando muito tempo à produção de material. Aí depois que o material sai da minha mão, aí ele vai para montar os cadernos, vai para edição, vai para montar os slides, vai para montar o caderno para vocês, né? Então, e eu estou só na produção desse material, por isso que muitas vezes... fazendo as questões, por exemplo, eu estou fazendo um gabarito comentado do simulado, vai ficar top para vocês depois. Ficar top, como uma fonte de estudo, varrendo ali tudo que a gente já viu. Ficar legal. E aí a gente tem que delegar, não tem jeito, tem que delegar essa parte de produção de material, por isso que muitas vezes dá um errinho, eu tenho que estar, claro, revisar, mas não estou tendo tempo de fazer essas revisões, porque eu estou dedicando aí a produção de coisas novas para vocês, inclusive. Tá? Esse material, por exemplo, e hoje eu produzi uma aula extra para vocês, focado só no registro tardio de nascimento. Tem todo um processo que é feito quando eu for gravar a aula, eu vou explicar ele ponta a ponta. É um processo que é feito pelo registrador civil. Ele, na verdade, é como se você pensar assim, hoje, vamos parar e analisar. Hoje, o registrador de imóveis é competente em fazer um uso capião. Reconhecer que houve o quê? A transferência da propriedade, reconhecer a titularidade nova do uso capiente. Tem todo o processo, ouvir testemunhas e tal, olhar, teatro notarial, tem isso. Então, tem todo o procedimento, até no final ele, então, bater o martelo e decidir pelo registro. Esse é o procedimento lá no RI. A adjudicação é assim, o uso capião extrajudicial é assim. No registro civil, o registro de registro tardio de nascimento, o registro tardio é assim. Se for tardio para uma criança menor de 12 anos, não, beleza. Agora, imagina você registrar uma pessoa com 30 anos de idade. Um registro tardio, vem a história lá que você tem que fazer um registro tardio de uma pessoa de 40 anos. Como é que é?
entendeu? Tem toda uma complexidade, você tem que ouvir testemunhas, você tem que, né, fazer um parecer, né? Tem todo um procedimento que você tem que seguir, e a gente vai falar aí. Tinha um provimento específico, esqueci agora o provimento, se era o provimento 16 ou 26, eu não lembro agora exatamente, porque, gente, eu fiz demais isso lá no Pará, inclusive, né? E eu fazia baseado todo nesse procedimento, né? O passo a passo que eu tinha que fazer. Precisava levar o juiz. Eu, o registrador, já fazia isso lá atrás, né? Lá atrás eu fazia isso. Então, eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Aqui, então, fala desse procedimento, da conversão de união estável em casamento. Gente, conversão de união estável em casamento não tem celebração formal, tá? Não tem celebração. Ah, eu quero fazer a celebração de casamento. Então, você vai fazer a habilitação de casamento. Habilita e faz o casamento. Agora, a conversão de união estável em casamento é dispensável, ou dispensável celebração formal. Eu posso fazer? Posso, mas qual será a data do casamento? Na verdade, tem um processo aqui, um procedimento também que é feito para se identificar, claro, vai depender de todo o elemento trazido, identificar a data efetiva do início da união estável. Tem isso provado, não tem provado, tá? Então, há uma dispensa aí da celebração formal do casamento. O termo será escrito no livro B, com a observação de que se trata de conversão de união estável em casamento. Então, onde é que se registra a conversão de união estável em casamento? No livro B. Livro B, não é no livro E, tá? Não é no livro E. Não conterá data da celebração, porque não tem. Se for, é fictícia, né? For só mesmo para poder confraternizar com a família, mas ela não tem ingresso registral. Nome do presidente do ato, tá? Nome do presidente do ato, porque não teve ato. Nem assinatura dos companheiros testemunhas ali na conversão. Desculpa que eu estou bastante resfriado ainda. Observação importante. É necessário superar os impedimentos do casamento. Tem que superar, não pode ter impedimento, tá? Para converter não pode. Não constará no assento a data ou período da união estável, exceto se houver certificação eletrônica prévia da união, tá? Então, essa união, ela tem uma certificação prévia dela, foi feita uma certificação no próprio registro civil de união estável, tá? Porque é isso. Hoje, como é que você hoje consegue comprovar a união estável? Ou você foi lá, fez uma escritura pública e inicia ali, né? Inicia a partir de escritura pública a união estável, você regulariza. Ou você também pode ir no registro civil e certifica, e o registrador civil faz uma certificação de que você uma certificação da tua união estável, tá? Na serventia, ok? E, inclusive, acho que eu coloquei até uma questão sobre isso, né? Dessa certificação, acho que uma pessoa que foi em outro lugar queria fazer a certificação em outro lugar, mas aí o registrador consultou e já viu que ele já tinha feito isso, porque é uma certificação eletrônica, ela fica disponível para acesso e consulta. Mesmo que um dos companheiros faleça durante o processo, o assento ainda poderá ser lavrado. Guarda isso, gente. Sempre, sempre se iniciar um processo de habilitação, que é habilitação, no caso, para casamento, em tese, teria que analisar, porque há vontade, mas não vai haver a celebração em si, né? O ato, que é o ato de casamento, começa a celebração, mas digamos que seja uma conversão de união estável em casamento, tá? Essa conversão é um procedimento, como não depende de nenhum ato formal e solene por parte daquele que faleceu. Por quê? Porque ele já praticou o que precisava, que era o quê? A exteriorização da vontade dentro do procedimento. Ele pode ir até o final. Então, o casamento pode ir até o final, mesmo em havendo o falecimento durante o processo de um dos nubentes, ok? Aí aqui, dicas. Assento de casamento contém até 10 itens obrigatórios, você tem que olhar lá cada um deles. Regime de bens, tem que tomar cuidado, porque se tem regime de bens, tem que fazer
quer identificar regime de bens, tem que ter a escritura, o pacto antinupcial, e pegar esse pacto e levar para poder ter ingresso no registro, tá bom? Senão vai ficar o regime legal. Conversão da união estável em casamento não exige nova celebração, basta habilitação e lavratura. No livro B é lavrado, no livro B, cuidado, não é. Falecimento durante o processo não impede a lavratura do assento de conversão, você tem inclusive julgado nesse sentido. Certificação da união estável, se houver, não se inclui o período da união no assento, se houver essa certificação, se houver, já pode entrar essa data do início da união estável deles. Essa data entra, então, no registro.